Olá a todos, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal. No vídeo de hoje eu venho falar-vos sobre o Pinóquio, a história original escrita pelo Carlo Collodi, nesta edição da Calandraca com ilustrações do Roberto Innocenti. Em primeiro lugar, dizer-vos que eu não vou estar sempre com o livro na mão, porque ele pesa horrores e bem, isto não é uma sala de musculação. Bem, passando essa parte à frente, dizer-vos que este vídeo vai ser assim mais sintético, não pretendo contar-vos a história do Pinóquio. Se sabem alguma coisa sobre o Pinóquio do filme da Disney de 1940, não é que devam esquecer tudo o que sabem, mas ficam já com a sensação de que o original não é bem isso. Mas se quiserem ouvir falar sobre isso em maior detalhe, com spoilers, com tudo o que possa ser dito sobre este livro, vou deixar-vos aí em baixo o link para o episódio do podcast Livrólogos Anónimos, em que eu e o João falamos do livro sem filtros, num episódio do podcast, como eu dizia, isto porque em março, durante o Março Ilustrado, que é o nosso projeto de leitura de livros ilustrados, nós escolhemos este livro como leitura também do clube. Quem se quis juntar a nós foi lendo connosco, foi trocando ideias sobre este livro, e o episódio é então a reunião dos nossos pontos de vista, meus e do João, e aí sim há zero filtros, por isso se quiserem ouvir, vão por vossa conta e risco. Bem, mas o que é que eu vos posso dizer sobre este livro? Nós escolhemos este livro porque já conhecíamos o trabalho do ilustrador, do Roberto Innocenti, e se eu começar por mostrar essa parte, eu acho que vocês também vão querer ler este livro, porque é de facto um trabalho muito bonito, muito detalhado e diria até que complementar em muitos momentos do livro, quando não estamos bem a perceber ou a imaginar totalmente o que o Carlo Collodi queria dizer, e aí sim as ilustrações acabam por complementar a história ou terminar com algumas das nossas lacunas. No entanto, sobre a história, nós temos aqui 36 capítulos. Convém salientar que se o filme da Disney, o filme que eu vi na minha infância, portanto eu vi-o nos anos 90, vocês provavelmente também o viram mais ou menos por aí, o filme é de 1940, mas a história é de 1883. Por isso, quando lemos isto, temos de perceber que a educação, ou as teorias da educação do século XIX, não são as teorias da educação do século XXI. Mal era, não é? Portanto, há que dar aqui algum desconto quando estamos a ler, não devemos ficar totalmente horrorizados, deveríamos ficar horrorizados se nada tivesse mudado, mas obviamente não foi o caso. Por isso, quando me perguntam, posso ler este livro original com crianças? Diria que depende da idade e depende sobretudo da maturidade da criança, isto é, se já trabalharam com ela, aquela noção de que as histórias são ficção, não é? A maior parte delas, pelo menos estas que lemos na infância, e de que não há meninos de madeira, se mentirmos o nariz não cresce, vamos ser apanhados, mas o nariz não cresce. Pronto, se trabalharmos com eles esta ideia de que um lobo não pode comer uma velhinha e depois abrir-se a barriga da velhinha e ela sair de lá intacta, portanto, se trabalhamos com as crianças esta noção de que a fantasia existe, e a fantasia até é bastante necessária, não acho que haja propriamente mal em ler isto com crianças, desde que haja aqui algum acompanhamento, porque as peripécias do Pinóquio às vezes são um bocadinho violentas, não só fisicamente, sobretudo fisicamente, mas não só. Há aqui muitas vezes em que a vida do Pinóquio é ameaçada, às vezes até a sua dignidade. Ele é muito malandro, tal como no filme da Disney, mas apesar de tudo acontecem coisas um bocado macabras. Pronto, o aviso está feito, agora fazem com esta informação aquilo que vocês bem entenderem. Eu não fiquei chocada com isso, porque lá está, percebo a altura em que isto foi criado, já sou uma adulta que não se escandaliza com tudo, até porque tinha noção que isto era um boneco de madeira, não é? Mas ao mesmo tempo acho que o livro também foi escrito por capítulos, foi escrito assim aos poucos, fazer render o peixe, como se costumava dizer, e então é normal que as histórias sigam a mesma construção, se tornem às vezes um bocadinho previsíveis para um adulto que lê isto,
Já se percebe, esta personagem está a aparecer agora, porque a seguir vai ser importante neste capítulo, nesta peripécia. Pronto, isso torna-se previsível e a partir de determinado momento um adulto pensa, ok, isto já podia acabar agora porque se calhar não está a ser assim tão divertido, está só a ser duro de ler. Já percebemos a mensagem, o Pinóquio no fundo tem um bom fundo, faz traquinices, é enganado muito facilmente, não é que ele tenha má vontade, ele às vezes só é um bocadinho ingênuo, pronto, e deixa-se levar, e nem sempre bons caminhos. Já percebemos isso tudo, já percebemos que se ele tiver boas ações, a Fada Azul, que eu já nem me lembrava muito bem dela no filme, lembrava-me bastante bem do Gepeto, que aqui até não parece tão presente, nem tão querido como no filme. Lembrava-me do Grilo, se bem que no livro ele não é tão presente, é até esborrachado no início da história. Lembrava-me não da baleia, melhor, eu lembrava-me da baleia, mas aqui é um tubarão. Pronto, percebo que a baleia pode ser uma figura um bocadinho mais amigável no ponto de vista da animação do que o tubarão. Pronto, mas há aqui de facto personagens que eu não me lembrava porque não estão no filme. De facto, o filme simplifica muito o enredo, aligeira muitas situações e percebe-se porque, apesar de mesmo assim não ser um filme isento de alguma violência, só que lá está, o livro é muito repetitivo na forma, muda a peripécia, ou muda o animal com o qual o Pinóquio interage, ou a pessoa com quem ele está a interagir, mas depois, no fundo, o desenlace vai ser sempre o mesmo. Pronto, então acho que sem as ilustrações eu de facto teria ficado um bocadinho mais entediada, vá. Com estas ilustrações e como elas não são... Ou seja, elas não acontecem todas as páginas, elas são, não diria pontuais, mas são, sei lá, 4 ou 5 páginas de texto, uma ilustração razoável e assim sucessivamente. Estão a ver, este tubarão não é nada simpático. Então há sempre aquela expectativa de, ok, eu estou a ler este episódio, que é mais do mesmo, mas a seguir vou ter um deleite visual. Não sei se me faço entender. O livro é mesmo muito, muito bonito, a edição é muito cuidada, esta edição da Calandraca. Esta ilustração da capa é uma jacket, mas o livro mesmo assim é muito bonito, tem este lado assim mais vintage, eu acho. Até este P aqui que faz lembrar os contos de fadas, assim esta lombada com estes tons mais dourados ou rosa gold, será mais isso. E portanto acho que é uma edição muito bonita para quem gosta de livros ilustrados, para quem gosta de clássicos, para quem tem algum carinho especial pela história do Pinóquio. Eu não vi o filme da Disney mais recente, acho que não estou a perder nada, tem péssimas classificações e eu sinceramente não tenciono ver, porque lá está, o Pinóquio não era a minha história preferida de infância, era a Bela e o Monstro, e por isso se eu já não adorava, prefiro não ver mais nada e não estragar essa memória razoável, vá. Fiquem só com a ideia de que aqui a questão do nariz crescer com as mentiras não é assim tão frequente, não é o cerne da história, é talvez mais a questão de ser preciso estudar, fazermos boas ações. Acho que até há aqui um certo peso nas boas ações, isto é, faz uma boa ação para a seguir seres recompensado. E acho que esta ideia também é um bocadinho enganosa, no sentido em que não podemos fazer boas ações só na expectativa de receber algo. Às vezes é fazer boas ações porque é o certo e ponto. Pronto, mas também não vou ser aqui muito ideologista, porque... Ideologista? Não vou estar aqui cheia de teorias da educação, porque de facto isto é uma história, é ficção, não pretende ser aqui uma história cheia de moral, pelo contrário, tem aqui coisas bastante duvidosas, mas descubram por vocês. E bem, esta é a minha sugestão de hoje. Não se esqueçam, se quiserem saber mais, ouçam um episódio do podcast e respeitem também um outro livro que a Calandraca tem, ilustrado pelo Roberto Inocenti, que é bem mais pequenino, que se chama Rosa Branca e é sobre a Segunda Guerra Mundial e que eu acho que também vale muito a pena espreitarem.
Por isso, esta é a minha sugestão de hoje. Boas leituras e eu vejo-vos no próximo vídeo. Adeus!